Olá pessoal, tudo bem? Eu espero e desejo que com vocês esteja tudo bem, tá? Comigo também tá tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos iniciar nosso passo a passo, conforme vocês viram na imagem. Nós vamos fazer uma blusinha com esse modelo, mas não com barbante rústico que eu trabalhei. Vamos fazer com outro fio, fio mais fino, e é uma blusinha para sobrepor. Os pontos são facilíssimos, são pontos para o iniciante. São pontos para o iniciante no crochê. Eu trabalhei toda a blusa com pontos altos duplos e os nossos quadrados aqui. Fica essa abertura, né, dos quadrados para usar com uma camisetinha conforme eu coloquei aqui. É uma sugestão, é como eu vou usar, mas cada um usa do jeito que queira, né? Então, eu havia comentado com vocês em alguns dos meus vídeos que eu faço uma pasta dos trabalhos que eu já fiz e coloco as características dele, depois as medidas que eu uso. Então, se você quiser ter como sugestão e levar a sério o seu trabalho, tá aqui, ó. Comprei uma pasta sexta-feira, essa aqui é a número 4. Nem todos os passo a passo que eu passo para vocês eu tenho nas outras pastas. Às vezes a maioria das vezes eu trabalho que me pedem. E eu como já tá preenchida com os... Aqui tem 20 folhas plásticas. Então eu comprei sexta-feira e já tô inaugurando ela com uma blusinha. Então vamos ver, ó. Eu coloquei aqui essa descrição do fio que eu tenho é do que eu vou trabalhar agora, porque do barbante eu não coloquei, porque eu não gostei muito de trabalhar com barbante, porque o barbante aqui no país onde eu vivo, ele é muito rústico. Não existe uma cultura para fazer roupas nem com barbante, nem toalha de mesa, nem tapete, nada. Então os barbantes aqui, eles são mais para fazer embrulhos, para amarrar caixas e levar ao correio. Acontece que eu fui no bazar e comprei, comprei gato por lebre, porque esse barbante, ele tava em um novelo, e tava plastificado. E pelo novelo, parecia que era um fio de algodão fino. Quando eu cheguei em casa, eu vi que era barbante, mas mesmo assim eu acabei fazendo. E agora eu vou fazer com um fio normal, né, um fio fino. Vai ficar essa blusa um pouquinho maior do que essa medida que eu vou passar para vocês agora. E eu tô trabalhando com a agulha número 4 para que fique realmente bem solto esse fio, tá? Então tem algumas informações a respeito dessa blusinha. A única coisa que vai mudar é o tamanho dela. Então ela é muito fácil e rápida de tecer. O ponto usado é ponto alto duplo e correntes, podendo mudar o tipo de ponto. Então você pode usar qualquer variação de pontos altos aqui. O material que eu usei para essa é barbante rústico, mas como eu falei para vocês, eu vou trabalhar com perlê. Pede múltiplo de 6 mais um ponto. Quantidade de fio, com 320 gramas, dá pra gente fazer uma blusa 44, tá? Com barbante também, com esse fio perlê que eu tenho. Agulha de crochê metal número 4. E essas são as informações básicas. E agora nós vamos falar de medidas. Vamos conversar sobre medidas pra gente fazer esse tipo de trabalho. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. A nossa blusinha vai ficar mais ou menos como essa daqui. Aqui tá com uma manga um pouco mais, não chega a ser uma manga comprida. Então a nossa, ela vai ter esse desenho aqui, ó, tá? E ela vai ser uma gola canoa. E vem a manguinha até aqui. Não chega a estar naquela linha do cotovelo. Ela vem um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ou até aqui, dependendo da medida que a gente tira agora, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer um modelinho parecido com esse aqui. Quais são as medidas básicas que nós temos que tomar? Antes disso, eu quero falar para vocês que nós vamos trabalhar essa blusa com 2 retângulos grandões assim, ó. Porque as medidas que nós vamos tomar agora já vai sair
a parte da manga, o decote e a outra manga. Só que a gente não vai ver isso agora. A gente só vai ver a gente só vai dar forma para as mangas e para o decote quando os retângulos estiverem prontos. E depois a gente desce trabalhando a parte da frente e a parte das costas. Essa blusa é feita em 2 partes. Então eu escolhi um ponto bem fácil para o iniciante fazer. E as medidas que eu vou passar para vocês são medidas fictícias, que você vai, em cima das medidas que eu vou trabalhar, você vai jogar a sua. Então você pode fazer essa blusa em qualquer tamanho, tá bom? Então é essa forma que nós vamos trabalhar. Então quais são as medidas básicas para a gente começar a trabalhar com o nosso retângulo? A medida básica é a medida do ombro e a medida ou a medida do ombro ou a medida do busto. Por quê? Porque tem meninas que quando vai tirar a medida do ombro, do jeito que tá aqui, ó. Por exemplo, imaginemos que essa medida do ombro seja 40 e a circunferência do busto, a metade dele, seja 38. Então a gente usa a do ombro, tá? É essa medida que nós vamos tirar, ou uma ou outra. A maior medida é a que a gente considera para fazer as correntinhas, para começar o nosso retângulo. Nós vamos também precisar da medida da altura, a medida da largura da nossa blusa, ó. Qual é a largura que eu quero? Eu quero eu quero um pouco mais aqui em cima, eu quero um pouco mais aqui embaixo, tá? Então, é a largura dela. E a altura, que seria a altura da nossa cava, nós vamos fazer também depois, no decorrer das voltas. Então, nós vamos pegar uma blusinha nossa, onde ela fica ajustada, onde ela tenha uma cava ajustada. Geralmente aquelas blusinhas de alcinha são as melhores pra gente tirar a altura da cava, porque se elas estão bem feitas, vocês podem notar que ao final da cava, da curvinha da cava, não encosta na axila, ela tá um pouquinho mais abaixo. Então a partir dela a gente vai ajustar um pouquinho mais abaixo, porque essa blusinha aqui de sobrepor, ela é bem larguinha. Ela é justamente, como fosse um acessório. Como ela tem, geralmente se trabalha com os pontos abertos, e esses pontos, o bonito dessa blusa é que ela serve como, na minha opinião, né, ela serve como acessório, porque os buraquinhos que fica do desenho do ponto, é que vai mostrar a cor da blusa que você está usando, a sua silhueta. Então, por isso que a blusa de sobrepor, geralmente, ela é trabalhada com pontos abertos, para justamente dar um charme a mais no nosso look. Então, ela geralmente não é usada para usar sem uma blusinha por baixo, mas cada um vai usar do jeito que quer, tá? Então, é isso. Então, quais são as medidas que você tem que considerar? A maior medida entre a circunferência do busto e o seu ombro. No meu caso, eu tenho 40 de ombro, e tenho 108 de busto. Então, a metade daria 54. Então, eu tenho que usar a metade da minha circunferência de busto, que é maior. Aqui vocês estão vendo, ó, a fita métrica passando abaixo do busto. Não é assim, não. Que a fita métrica tem que passar em cima da parte maior do nosso busto. E, se possível, a gente usa sutiã para poder tirar essa medida, tá? Lembrando vocês que a blusinha fica larguinha, no caso do crochê, em todos os lados. A gente não vai usar ela justinha, não. Ela fica bem larguinha, justamente para que sirva como um acessório. Então, geralmente, as meninas mais jovens usam com o ombro caído. Outras não querem tanto com o ombro caído. Puxa alguns centímetros, um pouquinho aqui. Isso a gente vai ver já no final do nosso retângulo, tá? Então, vocês vão preparar o fio, a agulha, e a gente vem trabalhando com valores fictícios essa blusa. Eu vou preparar os valores aqui e depois eu venho explicando para vocês e a gente já começa a fazer o nosso retângulo, tá? Até já. Bom, então vamos aos nossos cálculos.
Eu peguei a metade da circunferência. Esses valores são valores que não são meus. O único valor que eu estou trabalhando é com esse 180. Mas não significa que essas medidas me dê 180 correntes, que a gente vai comentar isso já já, tá? Então, você vai olhando aqui e vai pegando os seus valores. Então, a metade da circunferência do busto, pegando pelo lado, pela forma correta que eu comentei com vocês, é 54 centímetros. Mas se essa blusinha fica larguinha em todos os lados, eu fiz um ajuste de 4 centímetros a mais. Então, eu tenho agora 58 centímetros. Aí eu já anoto aqui. A largura da blusa eu vou fazer vezes 2, porque eu tenho a manga direita e a manga esquerda. Então, eu joguei uma largura de 26 centímetros. Como que eu vou trabalhar com essa medida? Eu venho aqui, ó, eu dobro um pouco o meu braço. Se tiver uma pessoa que esteja comigo, eu peço que ela segure a fita métrica nesse ossinho nosso aqui, ó, no final do nosso ombro, e eu vejo até onde eu quero a minha manga. Se não tiver ninguém para ajudar você, se você quiser pegar essa medida por alguma largura de alguma manga que você gostar, de alguma roupa sua, você vai fazer isso também. Você vai medir a circunferência que você tem dessa manga, e você vai achar o valor que você deseja. Então, no caso aqui, eu fiz com 26 centímetros de largura vezes 2, dá 52. Agora, nós vamos somar esses dois valores. 58 centímetros mais 58 mais 52 me dá 110 centímetros. Eu vou pegar e vou anotar aqui e vou fazer em correntes. Imaginemos que 110 centímetros me dê 180 correntes. Aí eu vou acrescentar 5 correntes a mais e vou acrescentar 6 correntes a mais, que eu chamo de corrente de socorro. Que corrente de socorro são essas? São correntes que eu uso porque se eu contei mal, se eu fiz a contagem das minhas correntes porque eu me distraí e ela acabou saindo na segunda contagem minha, não deu 180, por exemplo, eu já tenho essas 6 aqui para me tirar de apuros. Então, eu chamo as correntes do socorro, tá? Essas 5 correntes aqui, eu vou usar, porque eu vou fazer, depois das correntes, eu vou trabalhar com pontos altos. E eu preciso dessas correntes para fazer o meu primeiro ponto alto em forma de correntinha. E eu começo a trabalhar o meu primeiro ponto alto no 5º ponto alto. Então, meus pontos altos que eu inicio em forma de corrente são 4 correntes e não 3, como se costumam trabalhar. Então, eu preciso de 5. Então, você vai fazer 191 correntes, tá? Mas vamos trabalhar em cima das 180. Aí você vai falar, e o resto? O resto é sobra. A não ser essa daqui que a gente precisa trabalhar para fazer nosso primeiro ponto alto em forma de corrente. O resto é sobra, tá? Você vai fazer 191, isso são valores fictícios. Você vai fazer o seu. Eu não sei quantos centímetros você tem aqui nessas partes, tá? Muito bem. Feita as 191 corrente, nós temos o desenho do ponto. O desenho do ponto é um quadrado que ocupará 6 correntes. Então, ele é um múltiplo de 6 mais 1. Tá? Quando nós trabalharmos já a segunda volta da nossa peça, nós vamos trabalhar com quadrados. Assim, ó, a gente vai iniciar agora com o valor que você fez de correntes. Nós vamos iniciar na base das correntes fazendo pontos altos, tá? Então, nós vamos precisar de 4 correntes e eu faço o meu primeiro ponto alto na 5ª, por isso que eu preciso dessas 5 correntes aqui, tá bom? Já a minha segunda volta, eu vou trabalhar assim.
eu vou trabalhar o ponto alto duplo, então eu vou precisar de 5 correntes. Vou saltar 1, 2, 3, 4 correntes e na quinta corrente e na sexta corrente eu faço o meu ponto alto. Então, o desenho que eu vou trabalhar em todo o meu trabalho, do começo ao final, será esse desenho. Por isso que ele é múltiplo de 6, porque eu vou precisar de 6 pontos de correntes para fazer esse desenho aqui. E eu vou seguir trabalhando dessa forma, tá? Então, eu vou precisar por que esse mais um? Esse mais um é porque eu preciso de mais um ponto para poder fechar bem o meu quadrado final aqui. Então, no meu quadrado final, eu faço 2 pontos altos, pulo os 4 pontos altos da volta anterior e me resta um ponto. E esse um ponto eu tenho que fechar o meu quadrado. Por isso que eu tenho que fazer um múltiplo que eu achar de 6, sempre mais um, tá? Eu vou ver se eu tenho aqui na minha pasta a tabela de múltiplo de 6, que aí você não precisa ir lá no computador buscar. Deixa eu ver se eu encontro. Se eu não encontrar, você tem que buscar lá no seu computador. Olha, deixa eu mostrar. Aqui eu não tenho. Deixa eu falar para vocês como que vocês devem buscar. Vocês vão lá no Google, tá? Vocês vão lá no Google e vocês vão buscar tabela do múltiplo de 6. Aí vai sair um monte de números que é múltiplo de 6. Quando vocês fizerem as correntinhas, observe se o valor, porque você vai ter que contar, se o número de correntinhas está dentro da tabela do múltiplo de 6. Se tiver, tranquilo, você só vai fazer um ponto a mais, que já está embutido nesses que a gente colocou aqui, tá bom? Se não tiver, por exemplo, se você estiver trabalhando com, por exemplo, se você estiver trabalhando, você está fazendo uma blusa GG, deixa eu colocar mais 6 pontos aqui. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma blusa onde saia para você 196 pontos, tá? Vamos imaginar, 196 pontos. É múltiplo de 6, mas sai número quebrado. Então, você busca um número onde você tem o seu múltiplo de 6 que saia número inteiro. Então, se você está trabalhando com uma blusa que te deu 196 correntes, você vai lá na tabela ver se você encontra 196. Não encontrou, você passa para o próximo número, tá? Que seria 198. Peraí, deixa eu ver se é 198. Que seria 198. Então, sempre quando você encontrar o número múltiplo de 6, você sempre vai para frente, se necessitar alguns números mais, tá vendo? Ó? Falta 2 correntinhas para 198, então você já vai para 198, que não vai alterar em nenhum momento o seu trabalho que você fez aqui de ajuste, tá? Não aconselho você voltar, tá bom? Por exemplo, seria o próximo número que, se a gente voltar e olhar na tabela, seria 192, tá? Você fez 196, não tá lá na tabela do múltiplo. Aí você fala, eu vou jogar 192. Eu acho melhor você sempre pegar um número maior do que você fez, a não ser que é por um pontinho só. Vamos imaginar que você tenha feito seus cálculos e deu 193. Não está na tabela do múltiplo de 6, mas está o 192. Aí sim você usa o 192, porque por um ponto você não precisa alterar nada aqui, tá? Agora, se for por mais de 2, 3 pontos, aí você vai para o próximo número maior. Quando a gente estiver fazendo o nosso retângulo, eu vou deixar a tabelinha do múltiplo de 6 para você saber, tá? Eu vou colocar aqui o múltiplo de 6, então a gente vai trabalhando e você vai olhando antes de você fazer qualquer coisa, tá bom? Por que eu preciso dessas 5 correntes? Por isso aqui, ó.
que quando eu iniciei o meu ponto, eu precisei aqui, ó, fazer 4 correntinhas, que eu prefiro um ponto alto com 4 correntes, a 3 correntes. Porque com 3 correntes parece que fica enfiadinho aqui embaixo. Sei lá como a gente diz isso, ele fica escondidinho aqui embaixo, fica meio arredondado. Então, para que fique com o mesmo número do ponto alto que eu vou usar, por isso que eu fiz com 4. E no quinto ponto eu começo o meu primeiro ponto alto, tá bom? E vou seguindo aqui, ó, 180, 181 pontos altos. Muito bem. Feito isso, agora eu vou soltar esse primeiro vídeo com vocês, já fazendo a segunda volta. Aqui, ó. Agora a segunda volta eu vou trabalhar com pontos altos duplos. Você vai trabalhar com qualquer variação de ponto alto. Se quiser continuar com esse, à vontade. Então, eu vou fazer uma corrente, 2, 3, 4 e 5, que é a altura do ponto alto duplo, mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, viro o meu trabalho, faço 2 laçadas, não conto esse ponto que eu acabei de trabalhar em cima dele, conto os 4 próximos, 1, 2, 3, 4, no ponto número 5 eu faço o meu ponto alto duplo, e o ponto número 6 eu faço o meu ponto alto duplo. Vou atender telefone e a gente já volta. Isso é trabalhar ao vivo e a cores. Então agora, gente, o que a gente fez? Com 5 pontos, a gente construiu aqui o nosso... Nós vamos fazer uma janelinha aqui, tá? Então, eu construí a primeira parte da minha janelinha, fiz o teto, porque o chão já estava feito, e terminei com mais 2 pilares aqui. Então, eu falo dessa forma lúdica, porque pode ter pessoas que vai começar a fazer essa blusinha agora. Então, tá bom? Então, olha... O meu início, eu deixei 4 pontos, eu não conto esse aqui, ó. Esse aqui eu não conto. Então, no meu início, eu deixei 4 pontos livres e trabalhei no quinto e no sexto. Quando eu chegar aqui no final, tem que sobrar para mim 5 pontos. Porque o último eu vou usar para fechar o meu quadrado, tá? Então, vocês vão fazendo esse trabalho de 1, 2, 3, 4 correntes, 2 laçadas, conta 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, no quinto ponto alto, você vai fazer um ponto alto, e no sexto ponto alto, outro ponto alto. Se você tiver dificuldade em fazer o ponto alto duplo, simplesmente, você que é iniciante, segura aqui, ó, no primeiro que você fez e solta o outro, tá? Mais uma vez, 1, 2, 3, 4 correntes, 2 laçadas, conto 1, 2, 3, 4, no quinto ponto eu faço um ponto alto e no sexto outro ponto alto. Vou seguindo desta maneira até chegar no final. Eu venho no final com vocês para mostrar que sobraram 5 pontos altos de tudo que nós falamos aqui e do que nós temos que ver aqui, tá? Não tem erro, não tem problema nenhum. Com essas instruções, você vai conseguir fazer essa blusinha aqui de sobrepor em todas as medidas, Com essa minha informação e com outras que você encontrar nas revistas ou então em algum outro passo a passo, você vai formar mais informações e você vai ver que você vai conseguir fazer, tá? É isso. Voltamos aqui no finalzão da nossa volta. Até já. Pronto, ó, já fiz então todos os meus quadrados, eu conferi para ver se aqui eu não deixei 3 ou na conversa deixei um pilar só. Então, aqui eu pulei esse ponto aqui eu não fiz, e quando chegou aqui, eu deixei 4, então no final tem que ter o mesmo número, o mesmíssimo, de pontos que eu pulei embaixo. Então, ó, já fiz aqui o meu último pilar, os meus 2 últimos pilares, agora eu vou ver quantos pontos me sobraram aqui.
1, 2, 3, 4 e 5. Deu certinho 180 mais 1, tá? Então, eu faço 1, 2, 3 e 4, faço 4 correntes, 2 laçadas, pulo 1, 2, 3, 4 pontos aqui embaixo e venho lá no meu ponto número 5, na base dele, e termino aqui o meu quadrado vazio. Uma dica para vocês, e que não vire precedente para vocês fazerem sempre isso, tá? Quando a gente faz os pontos altos, vocês estão vendo que já aqui tem a sobra, mas quando a gente faz as correntinhas, então eu contei 181 correntinhas, se me sobrou um pontinho aqui, eu não vou desmanchar tudo. O que que eu faço? Se me sobraram 2 pontinhos aqui, e você tem certeza que você deixou 4 pontos aqui, livres, então você contou errado. Para você não ter que desmanchar tudo isso, tá? O que que você faz? Vamos imaginar que sobraram esses 2 pontinhos aqui para mim. O que que você faz para você não desmanchar? Vou até trabalhar com ponto alto normal para mostrar para vocês. Então, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar esse ponto, mais esse ponto aqui, e vai fazer uma diminuição. Aí, ou então você faz assim, ó. Pega esse e põe a agulha para cá com esse e faz o seu ponto. Faz o seu fechamento, entendeu? Ó, pega esse aqui, procura pôr a base do outro aqui e faz seu ponto alto. Ai, deixa eu fazer aqui porque não tá dando certo. Claro, porque tudo que tá errado não dá certo, né? Mas a gente faz uns ajustes aqui, que nós somos brasileiros, mas só para você não ter que desmanchar tudo, que não vai, deixa eu fazer minha laçada, que não vai alterar. Vamos pegar aqui a base desse, vamos pegar aqui a base, vamos ver onde eu pego. Peguei as 2 perninhas, mas aqui que eu vou entrar, eu vou procurar entrar aqui na correntinha, agora sim. Aí a gente faz, ó, como se fosse um ponto só, tá bom? Isso no caso de você ter deixado, ao invés de 1, 2, ter contado mal. Mas não use esse artifício não para as próximas voltas, porque aí eu não ensinei errado não. É só nesse caso aqui para você não ter que desmanchar tudo, tá bom? Que não vai alterar. Como a gente vai costurar aqui depois, isso desaparece totalmente, como já desapareceu agora. Então não usa essas maracutaias aqui, como toda vez que eu errar na volta eu vou fazer isso, porque fica feio, tá? Bom, feito isso, nós já decidimos, já tá tudo bonitinho, então agora a gente só trabalhar com voltas iguaizinhos a essa, até que a gente tenha o tamanho da nossa cava, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntes, que é a altura do ponto alto duplo, e 1, 2, 3, 4 correntes. Viro o meu trabalho, faço a minha laçada dupla e faço ponto duplo dentro da base do ponto duplo, nada mais do que isso. Olha só que fácil. A única diferença que você provavelmente pode passar é que você vai mudar de cor, como eu mudei ali. Aí não tem um critério para você mudar de cor, você vai mudar na volta que você quiser, tá? Que eu faço mais ou menos assim. Eu fiz mais ou menos isso, eu não tive nenhum critério para mudar de cor, porque eu sei que eu quero essa cor aqui um pouquinho mais, esse trabalho com 2 cores, que eu gosto de trabalhar com bicolor. E é isso, ó. Então você vai fazer os seus 5 pontos de subida, mais 4 correntes, vai fazer pontos altos sobre pontos altos. Quando você volta, a mesma coisa, você vai pegar você vai deixar 4 correntes livres, vai pegar na 5ª corrente e você vai ter os seus quadrados do mesmo tamanho. Pois é, gente, então agora eu vou editar esse vídeo, essa primeira parte, e volto com vocês quando eu tiver os 2 retângulos feitos e com as medidas já tiradas ou revistas,
E nossa blusa tá praticamente pronta, tá? Então esse vídeo vai ficar curtinho. Então eu prefiro soltar essa primeira parte com vocês agora, para vocês irem fazendo. Pode me escrever, mesmo vocês fazendo essa primeira parte, pode me escrever para qualquer coisa, tá? Então até já.